Pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as informações do Timão, porque tem uma proposta astronômica para ter o atacante Michael. Tem uma oferta por um atacante que foi recusada e o salário absurdo oferecido a Cuejar. O Timão tá afim de gastar e a gente vai falar sobre tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Obrigado para todo mundo que está se inscrevendo ainda. A gente já passou de 1 milhão de inscritos aqui no canal. Minha eterna gratidão, né? Para quem ainda não está inscrito, por favor, é só o que eu peço aí para a gente continuar aumentando essa rede. E de coração, obrigado. Daqui a pouquinho tá chegando a plaquinha dourada. Eu vou mostrar tudo para vocês, beleza? Vamos lá, vamos atualizar as informações do Corinthians, porque o dia foi de muitas novidades relacionadas ao mercado da bola. E, cara, me parece muito claro que o Timão tá a fim de gastar. Tá a fim de gastar, tá a fim de investir, precisa, é verdade, mas eu tô um pouco impactado assim com os valores envolvidos, porque a gente está vendo como o mercado está inflacionado, né? E não é para jogadores craques da bola, assim, né? Jogadores que, enfim, cheguem para resolver o teu problema. Muitos até podem ser, e eu acho que isso é o ponto, né? Se o cara chega para resolver o teu problema, na verdade o valor ele pouco vai ser lembrado. A gente cita aqui, por exemplo, exemplos do Igor Coronado, né, que teve o valor revelado lá pelo diretor financeiro do custo de 2 milhões de reais. Ele acaba se tornando caro porque ele não joga sempre, o torcedor às vezes pega no pé porque sabe o quanto ele custa, aquela coisa toda. O Yuri Alberto, que tem um alto salário também, normalmente quando está envolvido em críticas, né, a galera lembra o quanto ele ganha. Se o cara tá fazendo gol, se o cara tá resolvendo, pouco importa para o torcedor quanto ele custa, né? Mas assim, eu preciso revelar para vocês que eu tô um pouco impactado com isso. Vamos lá. Informação do portal Meu Timão, e que foi confirmada por todos os veículos, especialmente a ESPN, que foi acho que a primeira a dar notícia depois do Meu Timão, de que o Corinthians estaria disposto, a informação do Meu Timão se refere ao valor total. Mas eu, de verdade, não é que eu duvide da informação dos colegas, dos meus amigos lá do Meu Timão, que são muito bem informados. Mas, cara, eu custo acreditar nisso digamos assim, pela grandiosidade do valor. O Corinthians estaria disposto a destinar todo o valor dos 57 milhões de reais oferecidos pela Esportes da Sorte para um grande reforço midiático para oferecer ao Al Hilal para ter o atacante Michael. Se a gente dividir, se a gente transformar, converter, melhor dizendo, esse valor dos 57 milhões de reais em euro, a gente vai chegar em quase 9 milhões de euros. Eu acho muito dinheiro pelo Michael. Eu sei que o Ramon Dias quer esse jogador. Ele quer prioritariamente um atacante. Eu sei que o Michael resolveria boa parte dos problemas do Corinthians, especialmente na questão da beirada. Você tem um cara de lado como o Michael, pronto, acabou. Seu problema está resolvido. É um grande jogador, já mostrou isso, quebra linhas, vai para cima, não tem medo de driblar, finaliza bem. Faz muitos gols, vai sair do Al Hilal. O Al Hilal já se colocou à disposição de negociá-lo, porque vai abrir uma vaga de estrangeiro, precisa inscrever o Neymar, vai sobrar para o Michael, mas ele quer uma compensação financeira. O Michael tem contrato até a metade do ano que vem. E o Corinthians está disposto a entrar na briga de vez contra Cruzeiro e Flamengo, que estão tentando contratar o Michael também. Tem uma prioridade lá do Flamengo, verbal, né, dele com o Marcos Braz, né, o Flamengo precisa exercer essa possibilidade, né, de negociação, né, seja de compra, de empréstimo e tudo mais, mesmo que ele tenha, né, apalavrado com o Flamengo retornar ao futebol brasileiro via rubro-negro. Mas se outros times estão chegando e negociando com o clube que detém os direitos dele, não tem muito o que fazer. O Cruzeiro, já falei aqui, estaria disposto a oferecer um salário de mais de 2 milhões de reais por mês para o Michael, via Alexandre Matos, né, na negociação com o Pedro Lourenço lá, que é o gestor da SAF do Cruzeiro. Os caras estão querendo investir, mas tem que negociar com o Al Hilal. E o Corinthians estaria entrando na parada para oferecer ao Al Hilal esse valor que faria com que o clube liberasse o jogador. Obviamente, né, o Michael já falou até isso em outras entrevistas, né, ele jogaria no Corinthians tranquilamente, e isso é mais fácil de se acertar, porque ele pretende voltar ao futebol brasileiro, vai ficar livre, porque o Al Hilal quer negociá-lo, e o Corinthians estaria negociando diretamente com o Al Hilal, e estaria disposto a oferecer 57 milhões de reais. Eu penso que o Corinthians deve oferecer parte desse valor, tá? Porque, cara, não dá para usar todo o dinheiro que você tem destinado de um investidor, de um patrocinador para um reforço, sendo esse reforço o Michael. E eu não estou aqui diminuindo o Michael, acho o Michael um grande jogador, mas me assusta você jogar quase 60 milhões de reais
para esse jogador de 28 anos e ter que pagar um alto salário também, porque ele provavelmente vai analisar essas propostas, né? Se o Cruzeiro está oferecendo mais de 2 milhões, é por aí que o Corinthians vai. E ele ganha um alto salário lá também na Arábia Saudita, tudo bem, ele vai ser liberado, vai ter que voltar, vai ter que reduzir patamar, mas mesmo assim é preciso ver se vale a pena. Eu realmente estou assustado com os valores. Aí, 57 milhões de reais no Michael eu acho muito dinheiro. Mas é só a minha opinião. E aqui não estou dizendo que eu sou contra o negócio, não estou dizendo que ele não pode vir aqui dar certo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu queria o Michael no meu time. Se eu tivesse o dinheiro, talvez eu pagaria, mas eu ainda acho muita grana. Porque será que não tem no mercado um atacante que você consiga pagar 8 milhões de euros, 9 milhões de euros sei lá, e ter mais resposta, e ter uma margem de erro menor, até menos do que esse valor? A gente está falando de um grande valor, gente, para um atacante de 28 anos. 8 milhões de euros, um clube brasileiro vai pegar toda essa grana do investidor e vai dar só no Michael. Bom, o Corinthians fez outra proposta de 8 milhões de dólares para ter Gonçalo Plata, o equatoriano, que está no Al Sadd do Catar. O Corinthians tinha feito uma proposta de 6 milhões de dólares, recusada, fez outra de 8 milhões de dólares. Os caras pagaram 12 por ele. 12 por ele. Ele tem 23 anos, é um equatoriano bem badalado, só que o Corinthians fez essa proposta de 8 milhões de dólares a ser paga de forma parcelada, né? O Corinthians tem feito negócios assim, né? A gestão Augusto Melo, e tá tudo certo, né? Dentro dos modelos de negócio, o Augusto disse que, inclusive, estava com dificuldade de parcelar pela má fama, né? Pela imagem arranhada que a gestão passada deixou no mercado. Então, ele teve que fazer alguns negócios à vista, mas ele conseguiu até parcelar alguns outros negócios, que é naquele molde, assim, 2 milhões de dólares agora, mais 3 milhões na metade do ano que vem, assim vai indo, né? Em 2, 3 temporadas você quita o negócio. O Al Sadd simplesmente não quis, ele quer o valor à vista. Então, o Corinthians prepara um novo modelo, vai pensar se vai continuar, porque ainda pretende ter o Gonçalo Plata, é mais um jogador para o setor de ataque. Então, por isso que eu fico pensando assim, você vai dar todo o dinheiro da Esportes da Sorte no Michael, mas você está fazendo uma proposta de 8 milhões de dólares para outro jogador, então assim, e esse dinheiro vai sair do bolso do Corinthians. Eu acho que as coisas têm que ser mais bem divididas, né? E pode ser até que sejam, né? Mas, repito, a informação do meu timão é que esses 57 milhões poderiam ir para o Michael. O Corinthians estuda fazer essa proposta, vamos ver se ele vai a fundo nisso mesmo. Agora, o Samir Carvalho, que vocês conhecem aqui do Portal UOL e do Café do Setorista, cara, deu uma informação que também me assustou, que foi a oferta feita ao Cuéllar. Vocês sabem que o Cuéllar já está tudo certo, pode jogar no Corinthians, não tem problema nenhum, desde que o Corinthians se entenda com o Al Shabab, que é o clube da Arábia Saudita que detém os seus direitos também. Tem muita gente querendo o Cuéllar também. O Cuéllar é um baita jogador, volante que arruma meio campo. O Ramon Dias é completamente alucinado por ele, treinou ele no Al Hilal, está enchendo o saco da diretoria do Corinthians, já telefonou para o Cuéllar, eles já se acertaram. O Cuéllar, beleza, vai jogar no Corinthians. E a proposta que o Corinthians fez tem que se acertar com o Al Shabab primeiro. Mas a proposta salarial é de 2 milhões e meio de reais. Para um volante. Um puta volante. Resolve o teu problema. Mas 2 milhões e meio, gente. O principal atacante do clube ganha 1 milhão e meio, pouco menos, pouco mais, né? Varia. Que é o Yuri Alberto. Que a galera critica e tudo mais, mas ele ainda é o artilheiro da temporada e é o principal jogador do ataque do time. Que, sabidamente, atacantes custam mais. Você vai trazer um volante pagando 2 milhões e meio. De que forma isso bate no elenco? E assim, de verdade, gente, eu tô... Cara, que o grande problema é que o Cuéllar ganha o dobro disso. O dobro disso no Al Shabab. Então, ele vai ter que descer de patamar, se ele quiser jogar no Brasil. E provavelmente vai pedir luvas, porque existe uma possibilidade, né? Não é uma confirmação, de que ele consiga a liberação com o Al Shabab, e aí venha, até porque o Al Shabab, que tem contrato com ele até 26, se eu não me engano, economizaria com esse salário até o fim do contrato. Então, às vezes tem essa bonificação, né? Você negocia com o clube e fala assim, eu me libero, não tenho uma compensação financeira, mas assim, esse contrato que eu iria receber até o final do ano, eu não preciso receber. E os caras economizam isso. Isso facilita o negócio quando o cara quer sair. Só que ele estaria vindo para ganhar menos. E mesmo esse menos é muito para o Corinthians, para o futebol brasileiro. Me impressiona pagar 2 milhões e meio de reais para um volante, embora
eu entenda que ele seja excelente. Cara, se você botar Cuéllar e Michael no teu time titular, você já vai subir de patamar imediatamente. O Corinthians que já melhorou com os reforços. Eu não estou discutindo a questão técnica, tá? Eu só estou fazendo ponderações em relação à questão financeira, porque realmente os valores, como a gente fala, né, os valores assustam e me assustaram um pouco. Corinthians fez proposta para Gonzalo Plata, todo mundo sabe. Agora, os valores das propostas, né, que o Corinthians fez. O Corinthians começou, pelo que eu apurei, com uma proposta de 6 milhões, que foi recusada prontamente, tá? Aí o Corinthians, né, aumentou a proposta, segundo o GE, a proposta agora é de 8 milhões de dólares. Já são 2 propostas enviadas e 2 propostas recusadas, tá? Por quê? 8 milhões de dólares, né, são 45 milhões de reais na cotação de hoje, e você sabe que o Al Saad, né, o Al Saad, né, do Catar, ele pagou 12 milhões, né, de dólares, tá, pelo jogador Gonzalo Plata. Então é um atleta que, a diferença aí, nós estamos falando, uma diferença de 4 milhões de dólares, né? Quando a gente fez uma proposta de 4 milhões de dólares a menos que o Al Saad pagou, né, para tirar o Gonzalo Plata do futebol espanhol, tá? Lembrando que o Gonzalo Plata, né, antes, né, de se transferir para o futebol do Catar, ele estava no Valladolid da Espanha, né? Ele que foi revelado pelo Independente Del Valle, passou pelo Sport de Portugal, foi jogar lá no time do Ronaldo Fenômeno e agora, né, está no Al Sadd do Catar. O atacante tem 37 jogos, tá, pela seleção equatoriana, 6 gols marcados, foi titular na Copa do Mundo do Catar, mas ficou de fora da última Copa América. Então a gente vai ter que aguardar para ver se o Corinthians vai mandar outra proposta, porque essa de 8 milhões de dólares foi recusada, tá? Aliás, a proposta que o Corinthians fez de 8 milhões de dólares era com pagamentos anuais, enfim, semestrais e anuais, e nem a forma de pagamento agradou. Eu falo para vocês, né? Depois a gente debate esse assunto no Café da Fiel, mas é um jogador muito caro, tá? Eu tenho essa preocupação do Corinthians perder tempo no mercado da bola, tentando um jogador muito caro que o clube não vai liberar com facilidade. É muito difícil, né, negociar com os árabes, tá certo? Primeiro, esclarecer para vocês o que pega em relação a Michael na temperatura certa, tá? O que eu fiquei sabendo até agora, aliás, vou lembrar que essa é uma informação exclusiva minha, na última sexta-feira, eu que falei que o Corinthians, em primeira mão, o Corinthians ia, né, ia fazer uma proposta pelo Michael e entrar na briga pelo Michael, ao descobrir, né, que o Michael ficaria à disposição no mercado, já que o Al Hilal precisa liberar ali uma vaga para estrangeiro, para o Neymar voltar a atuar, e o escolhido, né, foi o Michael, jogador que, né, tem ótimo desempenho lá no Al Hilal. Agora, olha só, muita gente falando que fez proposta, né, para o Michael, proposta salarial, que fez proposta já para o Al Hilal, enfim, eu vou dar a informação que eu tenho, tá? O que mudou da minha informação de sexta, que o Corinthians prometia entrar na briga, essa era a minha informação na sexta, que o Corinthians prometia entrar na briga com os rivais, Flamengo, Cruzeiro e companhia, Grêmio talvez, até o São Paulo, né, se o Michael ficasse à disposição. O que mudou para mim, que me falaram, é que o Corinthians fez uma consulta ao Eduardo Maluf, que é o empresário do Michael, que representa o Michael aqui no futebol brasileiro, tá? Mas é o empresário dele em qualquer lugar, né? Não no futebol brasileiro. Perguntando se havia o interesse realmente do jogador voltar ao futebol brasileiro e claro, né, avisando que o Corinthians tinha interesse também, tá? Já descobriu que o Corinthians já sabia até pela imprensa, mas confirmou isso com o Maluf, que tem outros clubes interessados, recebeu a informação que ele tem um interesse sim de voltar ao futebol brasileiro, mas não foi feita nenhuma proposta oficial, tá? Pelo menos a minha informação, claro, respeitando sempre aí os colegas, eu não sei, né, quem soltou de fato que teve uma proposta com valores e tudo, tá? Então vamos devagar, que há um caminho a percorrer ainda. Na última sexta-feira eu trouxe o interesse do Corinthians, que o Corinthians prometeu que ia entrar na briga, e hoje eu trago que houve uma proposta, que houve uma consulta a Eduardo Maluf e não houve proposta, tá? Só para saber de interesse, se realmente é verdade, que ele seria liberado lá, se ele quer voltar ao Brasil. É isso que eu já falei para vocês aqui no Blend. A informação na temperatura certa
para você, tá certo? Olha só, meus queridos, vamos lá para a informação exclusiva para vocês sobre Cuéllar. Primeiro, tá? Eu vou falar para vocês quanto ele ganha lá na Arábia, né? Quanto que ele ganha no Al-Shabaab. Hoje ele está há muito tempo lá. Então, olha só, Cuéllar, ele ganha 12 milhões de dólares por ano, tá? 12 milhões de dólares por ano, tá? No Al-Shabaab, sabe? Livre de impostos, tá? Tô até olhando aqui que a fonte está me dizendo. Sabe quanto que dá isso? Claro, não precisa do Oswaldo Souza. 1 milhão de dólares, né, mensais. Sabe quanto que dá isso em real? Quanto que ele ganha por mês lá? 5,6 milhões pela cotação de hoje. Meu amigo. Agora, como é que o Corinthians, né, contrata um jogador que ganha mais de 5 milhões por mês lá no Al-Shabaab? Da seguinte forma, tá? O Corinthians fez uma proposta para o Cuéllar de 2,5 milhões de reais por mês, tá? Essa é a proposta, valor que eu trago para vocês com exclusividade. O Corinthians ofereceu para o colombiano volante Cuéllar, a pedido de Ramon Dias, que está maluco pelo jogador e insiste muito para que o Corinthians contrate o Cuéllar. O Ramon quer muito, inclusive falou com o jogador, está ajudando, tá? E o Cuéllar pediu para o Corinthians falar com o Al-Shabaab, tá? Com o Al-Shabaab, para ver se o Al-Shabaab libera, né, o jogador. Não sei se é sem custos, o Corinthians fez uma proposta lá, não sei que tipo de proposta é essa. É uma negociação que eu acho que está... o pessoal fala, o Cuéllar já é jogador do Corinthians, enfim. Não sei, tá? Realmente eu não sei. O Cuéllar está disposto a voltar ao futebol brasileiro. E gostou, né, da proposta do Corinthians. Agora, é um jogador que vai perder muito dinheiro. E eu gostaria de repercutir com vocês, né, a informação aí que foi trazida nesta segunda-feira. O Corinthians ofereceu aí cerca de 2,5 milhões para o Cuéllar por mês. Você concorda aí no Corinthians fazer essa investida milionária para ter o volante colombiano Gustavo Cuéllar, 32 anos, né? O Gustavo Cuéllar é um pedido do Ramon Dias. O Ramon Dias quer muito o Gustavo Cuéllar no Corinthians aí para fazer parte desse elenco corintiano, mas no meu modo de ver é um alto salário, um alto valor envolvido. Ele ganha mais de 5 milhões de reais por mês lá no Al-Shabaab, então o Corinthians fez até uma proposta, o Cuéllar gostou da proposta, porém a gente não sabe aí se o Al-Shabaab vai aceitar, né? 2 milhões de reais por mês, e mais de 2 milhões, 2,5 milhões, né, de reais por mês, foi a oferta do Corinthians ao Gustavo Cuéllar. Você faria essa investida no colombiano? Deixa aqui abaixo a sua opinião nos comentários, se existe algum jogador aí que o Corinthians deveria procurar, jogadores com custo baixo, mas que tem um desempenho bom dentro de campo, assim como foi o Alex Santana. O Alex Santana o Corinthians não gastou um absurdo e ele jogou, vestiu a camisa e vem desempenhando um bom futebol. Outro caso, o André Ramalho, foi uma grata surpresa para nós, né? O Corinthians não pagou nada pela aquisição do jogador, então acho que o Corinthians deveria aí repensar antes de aumentar ainda mais a dívida. A gente sabe que o patrocinador está ajudando o Corinthians, mas o Corinthians não pode cometer loucuras aí, oferecendo mais de 2,5 milhões de reais para um jogador volante, né? Se fosse um atacante, um centroavante assim, ponta, até iria, né? Mas por um volante, eu não sei, infiel. Então deixa a sua opinião aqui nos comentários. O Corinthians fez uma investida milionária aí para tentar trazer o Cuéllar e quer também o Michael ainda para essa temporada. Deixa a sua opinião nos comentários. Qualquer novidade eu trago no canal. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto, um forte abraço e vai Corinthians! Tchau.